Eu acho que é um campo, inclusive, hoje, de atuação do pensamento teológico que merece a nossa atenção no que diz respeito a essa discussão sobre o posicionamento da igreja em uma sociedade como a nossa. Uma sociedade marcada pelo secularismo, uma sociedade marcada, como eu falei, pelo multiculturalismo. E se a igreja quer ser uma voz profética e representativa de sentido em um espaço social como esse, ela precisa atentar para algumas regras de funcionamento desses espaços. Eu estou me referindo aqui ao corte teológico que hoje nós definimos como teologia pública. Essa é uma questão que eu tenho, que a gente ia desaguar vocês dois gostam disso, eu sei. Essa é uma questão que, inclusive, tenho conversado muito com alguns amigos professores de seminário, com alguns diretores também, da necessidade de se ter essa cadeira nos cursos de teologia pública, para discutir melhor essa questão do papel da teologia fora do espaço doméstico da fé. Diria que a teologia ela tem três públicos que ela vai, de alguma maneira, ter que lidar. O público interno da fé, e esse público precisará, sim, também do ministério do mestre, fazendo um aprofundamento no sentido da compreensão do texto bíblico. Ele poderá, inclusive, desfazer algumas ilusões interpretativas, alguns equívocos de interpretação, à medida que ele se torna um estudioso com bastante critério, dentro de um aprofundamento hermenêutico e exegético de compreensão das Escrituras, poderá elucidar bem alguns pontos, algumas questões e levar a igreja a uma maturidade mais efetiva na compreensão da fé e na forma como ela deve ser vivenciada. Mas existem dois outros públicos que a igreja precisa alcançar também, que é a sociedade, no sentido mais geral, a sociedade civil, e também o mundo da produção das ideias, seria o mundo da universidade, o mundo da cultura, o mundo do entretenimento. A igreja não pode ignorar essas dimensões que fazem parte da formação da consciência de um povo que constrói efetivamente um ethos civilizatório. Eu penso assim que o Kuyper tinha razão ao dizer, propor aquela ideia de que não há uma dimensão da vida e que Cristo não reivindique como sua. Que era o primeiro-ministro da Holanda, né? Que diga de primeiro-ministro da Holanda, né? Nós precisamos estender a presença do cristianismo em áreas diferenciadas desse mundo de igreja. E se a gente está, por exemplo, preocupado com o diálogo com a sociedade, é preciso compreender o tipo de sociedade que vivemos, e a igreja precisa se aproximar de temas como uma certa consciência política, de afirmação de um valor de cidadania, de uma discussão sobre tipo e formatação de experiência democrática, de relação de Estado com sociedade. Perfeito. Eu acho que cabe um espaço necessário para esse tipo de pensamento, sobretudo naqueles que vão ser os formadores de opinião, tendo passado pela experiência do seminário e vão ocupar o mundo da igreja, sendo essa ponte entre aquilo que o seminário propôs, em termos de uma teorização sobre vários temas do mundo bíblico e da vida cultural em geral, e os membros que estão ali frequentando, e domingo após domingo, recebendo orientações bíblicas sobre a forma de viver. E se pensarmos no mundo da cultura e da universidade, por exemplo, o espaço da universidade tem que ser um espaço caracterizado por uma preocupação de afirmação do pensamento científico. E a discussão, por exemplo, sobre compatibilidade entre a herança judaico-cristã e ciência é uma discussão que está bem avançada. Evidentemente, ela não é muito popular, ou ela não alcança muito o público da igreja, mas há toda uma produção teórica nesse sentido bem estabelecida, bem fundamentada. A área da teologia pública, que é a área que eu estou me propondo agora a mencionar, é uma área que tem hoje uma produção teórica bem consistente e já alcance de um amplo público para que se possa pensar melhor sobre isso. Caberia aos pastores, os líderes locais, ter uma sensibilidade diante da importância desse fato, e isso seria de fundamental importância, de fundamental importância para o papel que a igreja vai desempenhar na vida social e na vida cultural. Você falava de literatura inicialmente, e a gente já tem até exemplos do exercício da literatura em si, como foi o caso de C.S. Lewis, e outros que fizeram um projeto literário que pudesse, de alguma forma, alcançar um público que não é de igreja, e eu acho que isso... Max Weber é cristão? Max Weber tinha uma formação cristã, protestante. Ele fez esse link, né? Seria um bom exemplo, né? Talvez também, né? De entender o seu tempo e...
E assim, independente do fato de ter a identidade cristã ou não, a sociologia dele é uma sociologia fundamental para compreender as sociedades do tipo capitalista, né? Sim. Mas o que eu quero dizer, para colocar um ponto final nesse exercício aqui de raciocínio, nesse momento, é que precisamos de teologias do tipo da teologia pública para melhor dar conta dessa relação com cultura, com literatura, com política, com universidade, porque a nossa teologia é uma teologia ainda muito marcada, sobretudo do mundo evangélico conservador, por um pietismo, por um fundamentalismo muito truncado, por uma experiência muito narcisista de concepção de mundo. Olhamos o tempo todo para nós mesmos e não olhamos para fora do nosso espaço, e deveríamos olhar como condição, inclusive, de dialogar. Porque a ideia de que eu possa entrar em mundos diferentes do meu, sem a compreensão e a sensibilidade de colocar o diálogo como uma possibilidade, vai soar sempre como uma manifestação de arrogância e de falta de sensibilidade diante do outro e das suas colocações e formulações.